Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, muito bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 25 de março de 2025. Que legal, que honra, que privilégio estar na sua casa, junto à sua família, começando o dia bem informado, hein? Tudo aquilo que aconteceu ontem, que vai acontecer nesta terça-feira, você fica sabendo a partir de agora no Jornal Todo Dia, primeira edição. Já começo pedindo a sua participação, hein? Mande uma mensagem pra gente, nosso WhatsApp está aí na tela, 34712700, DDD 19. Deixa salvo aí nos seus contatos para você mandar a sua demanda, aquilo que você precisa para que a nossa equipe possa correr atrás. A gente corre atrás no seu lugar, hein? Mande a sua mensagem, está com algum problema no seu bairro? Tem alguma questão aí difícil de solucionar, você já reclamou, já abriu protocolo, já fez reclamações na ouvidoria e nada resolveu, nada adiantou? Mande para a gente que a gente vai vestir a sua camisa e vai comprar a sua ideia. 34712700 é o nosso WhatsApp. Tem alguma sugestão de pauta? Às vezes você conhece alguma ideia legal, tem alguém fazendo algo diferente aí no seu bairro, na sua comunidade, você quer que isso vire notícia legal, positiva? Mande para a gente também aqui no WhatsApp. Tem críticas, tem sugestões, tem elogios ao nosso trabalho? Elogio vale também. Mande a sua mensagem 34712700 ao nosso WhatsApp. Quer falar sobre pedágio, né? O assunto pedágio está bombando. Serve também o nosso canal, a nossa lista aí do WhatsApp para você mandar a sua mensagem e participar conosco, interagir, fazer o Jornal Todo Dia juntamente com a gente. Ontem tivemos a visita do governador Tarcísio de Freitas a Santa Bárbara do Oeste. Aliás, que confusão, né? Essa visita já havia sido divulgada pelo próprio governador na sexta-feira. Havia expectativa que ele falaria sobre pedágio, mas depois ele acabou impedindo inicialmente, né? Sua assessoria acabou impedindo inicialmente a entrada da imprensa. Nem os vereadores puderam entrar nesta reunião, que era para falar sobre meio ambiente, mas o pessoal queria mesmo falar sobre pedágio. Depois, no final, depois de muita insistência e persistência, ele falou com a imprensa, né, de maneira rápida, o assunto, claro, a questão da SP-304, a gente esteve lá.
do momento antes mesmo do governador chegar, durante todo o evento até a saída do governador. A gente ouviu o Tarcísio de Freitas, ouvimos também os prefeitos que falaram sobre essa questão polêmica dos pedágios na SP. Felipe Gomes. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Santa Bárbara do Oeste nesta segunda-feira para uma reunião com políticos da região tratando dos programas Universaliza SP e Integra Resíduos. O evento, realizado no Centro de Estudo e Cultura Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, foi fechado à imprensa. Mas o governador não conseguiu escapar das perguntas sobre a possibilidade de implantação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. Apesar da reunião ter sido planejada para ser reservada à imprensa, Tarcísio foi abordado e mais uma vez comentou sobre os pedágios na rodovia, que corta as cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba. Eu já abri para todo mundo aqui. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, olha só. A gente está abrindo para a gente discutir. Toda concessão é a mesma coisa. Ninguém quer pedágio. Você acha que eu gosto de pedágio? Também não gosto. Agora, a gente sabe que faz a diferença. Agora, a gente pode construir juntos um projeto que fique muito bom. Que tire o tráfego local, né? Que resolva o problema daquele trabalhador que mora num lugar que passa todo dia para o sistema rodoviário, mas que garanta também o investimento. Então nós temos dois caminhos. A gente pode participar e fazer um projeto muito bom ou ficar com esse negócio, pedágio não. Isso não vai resolver nada. Agora a gente terminou a fase de consulta pública, a gente vai analisar todas as contribuições. Nenhum projeto sai do mesmo jeito que entrou. O evento reuniu políticos de diversas regiões do estado. Os prefeitos das 3 cidades que têm a possibilidade de serem atingidos com a instalação dos pórticos estiveram presentes e comentaram pela primeira vez com a imprensa sobre o projeto, embora não tivessem a pretensão de se aprofundarem muito nas polêmicas. Olha, eu acho que nós precisamos entender o projeto. Porque não é só na 304, é várias rodovias. Entender o projeto e saber o seguinte, que o que parte do município, nós não temos como fazer, porque essa lei é a lei lá do Mário Covas, que já foi feito no estado todo pedagiado. Essa região nossa, partes não tinha pedágio. Então nós precisamos entender o que vai beneficiar a população. Em que sentido? Quais obras? Quais melhoria? Quais segurança? Quantas vidas nós vamos estar economizando? Eu acho que aí, a partir disso, sim, a gente pode tomar uma posição. Então, nós vamos aguardar até o governo do estado para entender melhor tudo isso. Eu sempre falo, nesse momento, acho que o que interessa para a gente é que os municípios que no entorno desse pedágio ou dos demais que possam ser estudados, pedagiar, sejam favorecendo o cidadão. Mesmo pagando, mas favorecendo o cidadão. Eu acho que esse que é o mais importante. Logicamente, eu tenho uma posição contrária, mas confio no bom senso do governador, que a SP-304 é hoje uma avenida. Quer dizer, sair da Praia Azul para as cidades, tem que passar por ela. Sair do Alvorada para as cidades, tem que passar por ela. Você vai até Santa Bárbara Americana, você tem que passar por ela. Então, é uma questão que tem que ser discutida dentro do projeto e ter o bom senso de poder entender que se faz necessário a não cobrança. Acho que o governador foi muito direto já, né? Ninguém gosta de ter pedágio, ninguém quer que tenha pedágio, a gente já falou sobre isso. E todos os pontos, né? Toda a possibilidade de apresentar isso, apresentar as melhorias para o governo do estado já foi feita, inclusive com o Rafael Benini. Já fiz isso e eu sei que agora há todo um estudo acontecendo, toda uma modelagem que vem sendo feita. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar aí os objetivos, trazer segurança, trazer conforto, comodidade e desenvolvimento para a região. Você acha que vai atrapalhar o dia a dia dos barbarenses? Olha, eu acho que tudo isso depende da gente entender qual é o proposto, qual é a proposta, qual é o projeto. Eu acho que, eventualmente, existem alguns projetos que podem ser problemáticos para esse ponto de vista, mas o governo do estado e o governador deixou muito claro, está totalmente aberto para que a gente faça uma conversa e apresente toda essa justificativa. A minha parte eu já fiz, já conversei com o secretário de parcerias, foi uma conversa muito produtiva, ele esteve aqui no município, a gente levantou vários aspectos com relação a tudo isso. Eu tenho certeza que essa sensibilidade o governo do estado vai ter. Apesar do assunto que dominou o dia ter sido a instalação dos pedágios na rodovia, a reunião debateu também o programa Universaliza SP, que busca estruturar soluções regionalizadas de saneamento para garantir resiliência hídrica e o atendimento das metas de universalização. Como próximo passo, o governador ressaltou que o estado realizará, com recursos próprios e sem qualquer custo aos municípios,
os estudos de viabilidade e modelagem para estruturar a contratação da parceria regionalizada para aqueles que aderirem ao programa. Para mostrar um pouquinho desse estudo que o governo do estado tem feito com relação ao abastecimento de água, tratamento de esgoto e também com relação a resíduos. Então tem o Integra Resíduos e tem o saneamento, programa de saneamento aqui para água e esgoto do governo do estado. Ciente da visita do governador ao município, entregadores de aplicativos, cidadãos e representantes de partidos políticos se reuniram em frente ao evento para protestar contra a instalação dos pórticos. Esta não é a primeira manifestação popular relacionada ao assunto. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Cara, esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, né? Muito vai ser falado, muito vai ser discutido sobre essa questão do pedágio. E me parece muito claro, o governador não vai voltar atrás, não vai regredir nessa decisão. O que ele pode, e já disse isso várias vezes, né, e conclama essa questão da consulta pública, da participação das pessoas, é rever algum ponto ou outro, né? Eram 3 pontos de pedágio, vamos transformar em 2. Mudar talvez alguma coisa nesse sentido, talvez isentar de alguma forma o morador de Americana ou de Santa Bárbara, alguma coisa nesse sentido, mas desistir dessa ideia ele não vai desistir. Porque não é possível, né? O que ele está tomando de bordoada, onde ele vai, ele é questionado, ele é pressionado, ele é inquirido sobre esse assunto. Ele se mantém firme nessa decisão de que não há possibilidade de investimento, aliás, de melhorias, né? De investimentos por parte da iniciativa privada. Sem a concessão, ele tem insistido, tem batido nessa tecla, então isso mostra que ele não vai desistir, ele não vai regredir nessa decisão. Repito, o que pode acontecer é alguma atenuância, alguma mudança em um ponto ou outro, e isso vai ser discutido, né? Ontem, inclusive, vereadores ficaram de fora desta reunião, né? Vereadores da chamada base de apoio ao governador, de partidos que apoiam o governador, ou até do próprio partido do governador, né? Não conseguiram entrar nessa reunião e agora estão descendo o rei nele também, né? Então, agora cada um também quer dar um pitaquinho, quer dar uma mordidinha, né? Nessa questão para tentar sair bem com o seu eleitorado. Mas a impressão que eu tenho é essa, não vai ter aí uma regressão nessa decisão. Os pedágios, a concessão vai acontecer. Resta saber se esses 3 pontos previstos para SP de pedágio vão permanecer ou se vai haver mudança somente nessa questão da cobrança feita na Luiz de Queiroz. Pelo menos os prefeitos se manifestaram, né? A gente não estava conseguindo ouvir os prefeitos com relação a esse assunto, pelo menos houve essa manifestação dos prefeitos aqui da região. Ainda sobre essa questão do pedágio, ontem houve um encontro organizado pela deputada professora Bebel para discutir também a questão dos pedágios e para tentar levar adiante essa participação popular nesta consulta pública. E quem traz mais informações, quem esteve lá e traz mais informações é o repórter João Victor Viana. Contrária à privatização e colocação das 3 praças de pedágios na SP-304 entre Americana, Santa Bárbara do Oeste e Piracicaba, a deputada estadual professora Bebel do PT promoveu um encontro regional com membros de sindicatos, partidos, coletivos e assessores para debater ações que devem ser feitas com o objetivo de fazer com que o governo do estado desista da proposta dos pedágios. Isso é um ataque, primeiro, no bolso, né, da população, no bolso dos usuários das rodovias e também vai gerar um encarecimento de toda a ordem. Seja porque a passagem de ônibus vai ter alteração na alimentação, porque paga o transporte, portanto, vai embutir, né, nos preços, o preço da comida também. Então, isso é ruim para a população. Além da reunião com os aliados, a deputada estadual professora Bebel marcou para o dia 2 de abril uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para colocar o tema dos pedágios da SP-304 em discussão. Na audiência, o governo estadual também poderá participar para se posicionar sobre o tema. Mesmo sendo da Alesp, a deputada quer trazer a audiência pública para Americana ou Santa Bárbara do Oeste. As bases ainda irão definir o local e o horário exato. Nessa audiência, a gente pratica já a nossa frente parlamentar contra pedágio, que foi protocolizada na Alesp, ela está institucionalizada, então já tem essa frente. E também apresentar um marco regulatório que nós
a bancada de oposição e a gente espera que toda a casa abrace, né, como uma forma de regular as praças, né, a cobrança de pedágios em todo o estado de São Paulo. A vereadora, a professora Juliana, também do PT, esteve no encontro e tenta trazer audiência pública para a Americana. Como a gente está falando de um assunto que envolve diretamente, no mínimo, 3 cidades, no mínimo mesmo, né? Porque é muito mais cidades que vão ser afetadas com pedágio na SP-304. Mas a gente tem uma questão regionalizada. Então, se acontecer aqui em Americana, super bom. Se acontecer em outra cidade, na cidade vizinha, super bom também. O assunto no encontro regional não foi só audiência pública. O grupo prepara uma paralisação nos 2 sentidos da rodovia SP-304 como protesto. Esse ato ainda não tem dia e o local definido. A deputada preferiu não dar detalhes e a decisão será tomada em reuniões particulares. O ato vai exatamente para esse coletivo que eu falei para você. Nós vamos fazer. O dia, a hora, isso o coletivo vai decidir. Vocês viram que a gente tentou várias, né? E muitos colocaram, eles querem, mas querem ter segurança, né, também, de que não tenha cerceamento do direito de mobilização. O que a gente veio discutir hoje aqui são formas de mobilização, formas de sensibilizar a população, mas também de pressionar o governo do estado para que ele entenda e acolha a perspectiva da população. E a gente quer fazer isso da melhor forma possível, sem atrapalhar a vida das pessoas, mas mostrando de verdade que a gente tem uma força aqui na região, a gente tem uma capacidade de mobilizar a população e de sensibilizar em torno de um tema que afeta o bolso. Nós vamos mobilizar a população, nós vamos fazer outdoors, nós vamos fazer faixaço, nós vamos fazer mobilizações e o movimento vai apontando aí as perspectivas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Todo tipo de mobilização é positivo, né? Tem que realmente demonstrar qual a sua posição, qual o seu posicionamento com relação a determinado assunto. Eu particularmente, eu sou muito mais do diálogo, né? Para conversar, para sentar, para debater. Talvez outras pessoas prefiram outras formas de manifestação, né? Mas que seja tudo de forma ordeira, de forma pacífica, para que esse assunto que é tão importante, aliás, né? Deixa eu ressaltar aqui. Se não fosse nós aqui da TV Todo Dia levantarmos essa bola, levantarmos essa questão, o pessoal aí ia estar dormindo, deitado em berço esplêndido, né? Não, fomos nós aqui da TV Todo Dia cumprindo a nossa obrigação, aliás, obrigação jornalística, que trouxemos, que levantamos todos os detalhes dessa consulta pública, que desde fevereiro estava disponível, né? E nenhum governante, nenhum prefeito, nenhum vereador foi buscar, nós fomos lá buscar a informação, trouxemos a baila e a partir daí acendeu o estopim e transformou no que se transformou, né? Talvez não fosse a TV Todo Dia, estava passando a boiada aí, o projeto ia ser aprovado nos termos em que está e nada disso estaria acontecendo. Então, precisa dar nome aos bois e dar o crédito a quem merece. Nós aqui da TV Todo Dia não fizemos mais que nossa obrigação também, mas levantamos em primeira mão essa bola da questão do pedágio na SP-304. A gente continua falando mais sobre isso ao longo da nossa programação, porque vamos a Piracicaba, lá os servidores da Prefeitura, os servidores da administração piracicabana, eles rejeitaram uma proposta de reajuste. Está um impasse lá, hein? Quem traz as informações é a repórter Nicole Maia. Com proposta de R$ 270 mensais previstos para o Vale Alimentação e R$ 25 por mês para o café da manhã, os servidores municipais de Piracicaba rejeitaram a proposta de reajuste da gestão do prefeito Elinho Zanata, do PSD. O fato ocorreu durante a assembleia do sindicato da categoria na quinta-feira do dia 20. O diretor sindicalista Osmir Bertazzoni comenta. Os servidores fizeram um pedido de reposição inflacionária, mais 4% de aumento real. Isso geraria em torno de 9% de correção. E fizeram um pedido na cesta básica de alimentos, né, que seria transformar para os ativos, não os aposentados, a cesta básica de alimentos em vale alimentação. Os servidores apresentaram a proposta de reajuste de 9%, 5% de reposição inflacionária e 4% de aumento real.
Outra reivindicação foi a de R$1.000 para o Vale Alimentação por mês aos servidores ativos e a manutenção da cesta básica aos aposentados e pensionistas. Ele comenta que para a categoria dos servidores, a greve será o último recurso e buscam um índice justo e com valores do Vale Alimentação justos. Ele reforça o próximo passo. Nessa próxima quinta-feira vai ter uma nova Assembleia. Essa nova Assembleia, ela tem o condão de apreciar uma outra proposta da administração municipal que nós esperamos que seja razoável, né, para ser apresentada à categoria. Aí, após isso, né, se contemplar a proposta da administração, a Assembleia aceitar ou não, aí são as medidas a serem adotadas. Caso a proposta apresentada pelo Executivo não seja aceita pela categoria dos trabalhadores na quinta-feira, qual o caminho a seguir? Creio que não. Eu acho que a negociação a gente tem que buscar ela até ao final. Só se a administração fala assim, está encerrada a negociação, não dá para negociar mais. Aí, por nós, pelo sindicato, nós não encerramos a negociação. A proposta recusada pelo Executivo foi de 3,64% de reajuste, com base nos índices de inflação acumulada entre março de 2024 e fevereiro de 2025, de acordo com a nota do sindicato veiculada nas redes sociais. Em 2022, durante a última gestão do prefeito Luciano Almeida, houve uma greve dos servidores municipais. Na época, os servidores pediram um reajuste salarial de 21%, mas a administração ofereceu 10,56%, com a possibilidade de um acréscimo posterior de 9,59%. Embora Elinho Zanata seja o seu primeiro mandato como prefeito de Piracicaba, ele já tem experiência em lidar com os servidores públicos, pois já foi prefeito em outras 2 cidades. Eu creio que não vai haver necessidade de ocorrer isso com o Hélio Zanata. Eu espero que a experiência dele administrativa leve a dar uma alternativa antes de qualquer movimento mais forte. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, informa que ainda está em negociação com o sindicato e não há nenhum valor definido. A proposta leva em conta as condições orçamentárias da Prefeitura. Importante esclarecer que a administração anterior não deixou previsão orçamentária de reajuste aos servidores, nem para a implementação de Vale Alimentação. A previsão orçamentária para as despesas com folha de pagamento para este ano não cobrem sequer as despesas atuais, sem reajuste. Apesar disso, a administração tem diálogo com o sindicato e também já constituiu mesa permanente de negociação, afirmou em nota a Prefeitura de Piracicaba. A Prefeitura de Piracicaba gasta 36% da arrecadação com a folha de pagamento do pessoal. Estou dizendo que ela gasta 36% do orçamento. Ela está, então, orçamentariamente equilibrada, ela pode gastar até 51%, né, que é a margem da lei de responsabilidade fiscal. Então, ela está bem abaixo, tanto orçamentariamente quanto na questão da arrecadação, né? O município continua ainda com arrecadação suficiente para manter uma situação estável ao servidor público. Acarretar ele a perdas salariais ou a benefício, não vai levar a administração a nada. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. E tem que buscar, né, um consenso aí entre a proposta da Prefeitura e a proposta feita pelo sindicato. A valorização do servidor ela é fundamental, né, para o bom funcionamento do serviço público, né? A gente reconhece aí, os servidores não estão pedindo nada absurdo, apenas um reajuste que dê para recompor as perdas, principalmente com a questão inflacionária. Agora, uma oferta de um valor de café da manhã de R$ 25,00 por mês, né? Menos de R$1 por dia, é algo estranho, algo absurdo, mas a gente vai acompanhar e torce para que haja um consenso aí, que a população de Piracicaba não seja prejudicada com uma possível paralisação dos serviços, mas que também o servidor público não seja prejudicado, afinal ele é muito importante, é ele quem faz aí essa engrenagem da máquina pública funcionar. 7h54, vamos ao intervalo, já voltamos com o Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você.
do Peão de Paulínia 2025. De 10 a 13 de abril, shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. (7h55), estamos ao vivo com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira. E aí, já tomou café da manhã? Está tomando café nesse momento, assistindo a gente? Que legal, hein? Café, o café tradicional, café preto, né, que a gente chama, ou café com leite, ou apenas o leite com achocolatado. Está comendo aquele pãozinho de queijo, aquele pão com manteiga delicioso. Bom café da manhã e desde já uma excelente terça-feira para você e toda a sua família. A gente fala agora sobre a área da polícia. A Polícia Federal desarticulou mais uma ação e mais uma quadrilha especializada em roubos de carga. A Polícia Federal, a ação foi realizada pela Polícia Federal de Campinas, que é o único núcleo da Polícia Federal em todo o país que tem exatamente um grupo de combate ao roubo de cargas. Quem traz as informações é o nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli. As investigações começaram em 2023, após um roubo de carga em Cajamar, na Grande São Paulo. Desde então, a Polícia Federal identificou ao menos 50 roubos ligados à mesma organização criminosa, que atua no roubo de caminhões, desmanche e receptação de peças e motores. As primeiras ações miraram os assaltantes, resultando nas operações Abois em 2023 e Cacária em 2024. Apesar das prisões, os crimes continuaram, o que levou à Operação Ramari, executada nesta segunda-feira e que teve como foco os responsáveis pelos desmanches e pela distribuição de peças roubadas. A Polícia Federal já havia realizado outras operações contra este mesmo grupo criminoso nos últimos anos, mas com foco nos executores dos crimes. O líder da organização foi preso hoje. Nós percebemos que, enquanto nós nos aplicamos aos roubadores, eles continuaram tranquilamente acreditando que a operação não iria se desdobrar ou se desmembrar para níveis mais altos. Mas aí foi uma coisa que a Polícia Federal levou com tranquilidade, serenidade e, considerando que havia parado a atividade violenta, principalmente contra os caminhoneiros, nós pudemos trabalhar na análise de dados telemáticos, de dados bancários, financeiros e de toda a relação para identificar com exatidão quem eram os integrantes desses dois outros níveis. Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária, mas uma mulher, alvo de um deles, não foi localizada. Também foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, e um homem, alvo de um desses mandados, foi preso em flagrante, após uma arma de fogo de calibre restrito ser localizada durante a busca. Os mandados foram cumpridos em 4 estados: São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. O dinheiro era utilizado para financiar a estrutura da quadrilha e também manter um alto padrão de vida dos líderes, que não faziam a menor questão de serem discretos. O homem apontado como líder da organização criminosa tinha uma Ferrari avaliada em mais de 3 milhões de reais. Ele foi preso na operação e o carro apreendido. Nós identificamos uma movimentação mínima de 54 milhões de reais, mas nós acreditamos que tenha chegado até a 70 milhões. E esse foi o pedido de bloqueio de bens hoje pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, pelo GAECO, junto à Justiça de Cajamar. A investigação apontou que os desmanches operavam principalmente em Osasco, onde havia um galpão e uma empresa que tinham ligação com a quadrilha. Outras bases funcionavam em Itapecerica da Serra, Guarulhos e Jandira, facilitando a distribuição das peças roubadas para diferentes estados do país. As peças geralmente eram vendidas em lojas que pertenciam ao próprio grupo criminoso. Todos os caminhões, ou a grande maioria dos caminhões de empresa, pelo valor do caminhão e pelo valor da carga, eles são rastreados via satélite.
Para bloquear esse sinal, de forma que eles possam retirar esse caminhão da rodovia e levar para o local de desmanche, há duas hipóteses. Primeiro, eles chamam de esfriar o caminhão, deixa o caminhão estacionado em algum lugar e se aquele caminhão não for recuperado em 2, 3 dias, eles sabem que aquele caminhão está livre de sinal. Outra questão é quando eles têm certeza do sinal, então eles usam um bloqueador de sinal chamado jammer. Esse bloqueador ele tem limitações, porque a tecnologia já permite o uso de uma nova modalidade de radiofrequência, que seria o long range, que não seria atrapalhado pelo jammer. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores ligados à quadrilha. O nome da operação, Hamari, significa martelo em sueco. E a operação tem este nome porque a quadrilha focava no roubo de caminhões das marcas suecas Scania e Volvo, e os criminosos utilizavam um martelo para quebrar o vidro e acessar a cabine do veículo no momento de descanso do motorista. A Polícia Federal de Campinas é a encarregada de realizar este tipo de investigação relacionada a roubo de caminhões e de cargas em boa parte da região sudeste. A PF segue com as investigações para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente a organização criminosa. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. Deixa eu só descontrair um pouco. Será que tem um departamento na polícia de escolha de nomes de operações, né? Porque é de uma criatividade impressionante, né? Agora, martelo em sueco foi o nome dado a esta operação. Mas falando sério, quanto dinheiro movimentado, hein? Quanto dinheiro apreendido, carros de luxo, uma Ferrari espetacular. Aí a gente vê o quanto esse crime, infelizmente, ainda tem compensado, né? Esse crime de roubo de carga aqui no nosso país, mais notadamente na nossa região. Parabéns à Polícia Federal pelo trabalho, mas é uma operação, ou são operações que precisam ser feitas continuamente, infelizmente, né? Os bandidos parecem, não estão, mas parecem estar sempre um passo à frente, né? Mas, repito, está de parabéns à Polícia Federal que essas ações continuem, porque tem que atacar lá o receptador, né? A gente fala isso com relação aos furtos e roubos menores, mas também aos grandões precisa atacar quem recepta, porque só há quem rouba porque alguém vai comprar esse produto roubado. Então, esta operação mirou também os grandões ali, que são os receptadores desses caminhões e dessas cargas que são roubadas. Ainda na área da polícia, 8:02, em Campinas, um homem foi encontrado morto dentro de um carro. Detalhes quem traz é a repórter Cristiane Azanha. Um homem de 27 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro do próprio carro no Jardim Florência, em Campinas, na noite de domingo. A vítima foi identificada como Igor Felipe Alves Panvec. O boletim de ocorrência sobre o carro foi registrado como homicídio. Por enquanto, a polícia ainda não tem pistas sobre a identidade do assassino. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada na rua Heitor Lacerda Guedes, com vários ferimentos provocados por arma de fogo. A polícia militar isolou a área até a perícia do Instituto de Criminalística. A DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da DEIC, Divisão Especializada em Investigações Criminais, que apura o caso, iniciou a apuração sobre o ocorrido. Ao lado do corpo da vítima foram apreendidos 2 celulares e projéteis de arma de fogo. O veículo dirigido pela vítima também foi periciado e liberado no local. Por enquanto, ninguém foi preso. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Obrigado, Cristiane Azanha. Vamos a Limeira agora, hein? O nosso correspondente Igor Sedano fala sobre o caso de um casal que foi preso acusado de estupro na cidade. Policiais civis da DIG de Limeira prenderam na manhã desta segunda-feira, dia 24 de março, o casal que estava foragido desde o dia 2 de março, após cometerem crime de estupro contra 2 crianças de apenas 13 anos de idade na cidade de Limeira. O caso à época foi registrado no bairro do Secap. O casal tem uma irmã de 13 anos de idade. Ela já sofria abusos sexuais por parte do cunhado há algum tempo, mas nunca denunciou, pois a irmã dela é sempre muito brava e batia nela também. Essa foi a denúncia. No dia do crime, a amiga dessa menina de apenas 13 anos estava dormindo na casa dela, quando durante a madrugada o homem, autor dos fatos, teria se masturbado perto da menina, estando nu, passando a mão no corpo dela. Ela gritou, o homem saiu correndo pelo quarto. A amiga acordou também e acabou confidenciando a ela que já teria sofrido abusos sexuais por parte do cunhado, mas que nunca havia denunciado. O caso tomou bastante repercussão na cidade de Limeira. O casal fugiu e a Polícia Civil localizou eles
na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no estado do Paraná, a cerca de 800 quilômetros da cidade de Limeira. A prisão do casal foi após o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, válidos por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 e depois se tornar uma prisão preventiva, ou seja, o casal pode sair da cadeia apenas depois do julgamento ou permanecer preso, dependendo da sentença. Os policiais civis de Limeira conseguiram informações e foram até essa cidade no interior do Paraná, onde localizaram hoje pela manhã o casal escondidos em uma casa. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Eu fico enojado mesmo quando eu acompanho uma notícia como essa, né? Você acompanhou aí o relato do Igor Sedano, um casal, né? A irmã da moça, a irmã da mulher, já havia sido abusada, uma adolescente aí de 13 anos, já havia sido abusada várias vezes pelo cunhado, né? E quando a menina, ela ameaçava relatar e delatar, ela era ameaçada pela própria irmã, que agredia a menina para que ela não fizesse a denúncia. E num determinado dia, num determinado momento, a amiga dessa menina foi dormir também na casa e acabou também sendo abusada por esse rapaz, né? Então, que a justiça seja feita, que justiça, né? Aí é complicado. Mas que esses dois paguem por esse crime terrível que cometeram, né? Os dois, não foi só o rapaz não, porque acobertar é crime igualmente a quem faz. Então, quem acoberta é criminoso igual quem pratica. Então, que esse casal seja punido severamente por esse crime terrível que acabou acontecendo em Limeira. E acontece em Limeira e acontece em Americana, acontece em Santa Bárbara, acontece em todo lugar, né? Nós temos que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, principalmente as nossas meninas, porque tem monstros aí fazendo coisas terríveis e precisa da nossa proteção, sem dúvida nenhuma. Por falar em proteger, né, adolescente, uma jovem de apenas 17 anos, ela foi baleada no rosto, uma tentativa de feminicídio que aconteceu em Campinas. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Azenha. Uma adolescente de 17 anos foi baleada no rosto durante uma tentativa de feminicídio próximo a uma praça no Jardim Santa Lúcia, em Campinas, na noite de domingo. Segundo informações da GCM, Guarda Civil Municipal, os agentes atendiam uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro quando foram informados por populares que uma jovem teria sido alvejada no rosto por um disparo de arma de fogo. Minutos depois, eles localizaram a vítima, que estava caída no chão com sangramento no rosto. Algumas pessoas disseram aos guardas que presenciaram que um desconhecido ocupava uma motocicleta, teria falado para a vítima que iria dizer alguma coisa e em seguida atirou. Ela foi socorrida pelos bombeiros ao hospital da PUC, onde até a tarde desta segunda-feira permanecia internada. Familiares da jovem relataram aos guardas que ela havia se separado de um rapaz com o qual estava morando, mas o endereço ou parentesco não sabiam. Os patrulheiros descobriram que ele residia no Jardim Novo Campos Elíseos, também em Campinas, mas não foi encontrado. A Polícia Civil também apura o caso. Cristiane Azenha para a TV Todo Dia. 8h08, voltamos a Limeira. Tivemos o caso de um acidente de trânsito, mais um que aconteceu na vizinha cidade, infelizmente com morte. Mais detalhes com Igor Sedano. Um motociclista de 32 anos morreu no início da noite desta segunda-feira, dia 24 de março, após se envolver em um acidente fatal com um caminhão-baú na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira. Segundo informações apuradas no local, a colisão entre a moto da vítima e o caminhão-baú ocorreu no cruzamento da Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva com a Rua Irmã Maria Ângela. Após o impacto, o motorista do caminhão teria fugido do local. No mesmo momento, um veículo Chevrolet Vectra que trafegava pela avenida sentido bairro atingiu a motocicleta que estava caída no solo e a arrastou por 50 metros aproximadamente. Ainda não há informações precisas de como ocorreu o impacto entre a moto e o caminhão. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve no local e constatou o óbito do motociclista. A Polícia Militar esteve presente na ocorrência e até o momento o motorista do caminhão não foi localizado. Agentes de trânsito prestaram apoio no local para evitar novos acidentes. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. É o nosso trânsito, né? O trânsito brasileiro mata mais do que conflitos entre países, mais do que guerras.
É impressionante o número de mortes que temos no trânsito brasileiro. Aqui na nossa região não é diferente, infelizmente, mais um caso aí na cidade de Limeira. Ainda dentro da área da polícia, um idoso morreu espancado no Jardim Primavera, em Hortolândia. Quem conta essa história é a Cristiane Azanha. O idoso de 70 anos foi espancado no Jardim Primavera, em Hortolândia, na tarde de domingo. Gilberto Xavier chegou a ser socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada caída na rua Oswaldo Ribeiro Carrilho e tinha vários hematomas pelo corpo que aparentavam ser em decorrência de agressões. O corpo do idoso foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Americana, para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte, e somente depois foi liberado aos familiares para providenciarem o sepultamento. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia da cidade. As circunstâncias sobre o ocorrido também serão apuradas por meio de inquérito policial. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Obrigado, Cristiane Azanha. Vamos ao intervalo. Dá até uma respirada, né? Uma aliviada aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira, para falar sobre uma oportunidade profissional, né? Ou de capacitação profissional. Tem curso aberto para costura industrial na cidade de Americana. É uma excelente profissão, hein? Tem gente ganhando dinheiro fazendo esse trabalho, claro, com todo o talento também. Quem traz as informações sobre esse curso é a repórter Nicole Maia. O curso gratuito de costura industrial ministrado no CUCA, Centro Universidade do Conhecimento de Americana, abre inscrições nesta terça-feira, dia 25, e podem ser feitas até dia 2 de abril.
O horário de inscrição no Cuca é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 1h da tarde às 4h. Outra opção é procurar o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social dos bairros, das 8 às 3h da tarde. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas estão previstas para começar em 8 de abril. A carga horária será de 150 horas. Serão disponibilizadas 10 vagas por turma e não é necessário saber costurar em máquinas industriais para ingressar no curso. As aulas vão acontecer de segunda a quinta-feira em 2 turmas, uma no período da manhã, das 8 às 11, e outra no período da tarde, das 1 às 4. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Oportunidade para você, hein? Vá lá ao Cuca, busque mais informações. Se você conseguir fazer esse curso, é importante para a sua capacitação profissional. A gente vai a Limeira porque tem notícia urgente chegando, hein? Um artefato simulando aí um explosivo foi encontrado por forças de segurança em Limeira. Felizmente, não era de verdade, era de brinquedo, mas até descobrir assustou todo mundo. Igor Sedano. Nossa equipe conversa agora com o GCM Sobrinho, que atendeu junto com a sua equipe uma ocorrência um pouco inusitada hoje no centro da cidade de Limeira e acabou envolvendo aí Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito. Sobrinho, um artefato foi localizado dentro de um carro e causou pânico em quem viu esses artefatos. Boa noite. Perfeitamente. A gente estava fazendo ronda na área central, em vista aos comércios, e foi quando Populares nos indicou, falando que na frente da substância teria um veículo com um artefato explosivo dentro do carro. Rapidamente a gente deslocou até o local. Chegando lá, a gente pôde avistar esse artefato, que o pessoal estão vendo aí, como realmente um artefato explosivo, de um produto explosivo, né? Por a gente ser leigo nessa parte, a gente seguiu o protocolo. Quando a gente se encontra um tipo desse, tem um protocolo a seguir, né? A gente avisou as autoridades aí, né? Avisamos a delegacia, avisamos o comando nosso secretário, avisamos a polícia militar, para que fosse nos auxiliar. Chegando na PM, chegou até o local, onde tirou algumas fotos e estavam mandando para o GAT em São Paulo, para o GAT avaliar. Logo em seguida chegou o proprietário do carro. Em conversa com o mesmo, ele falou que era um produto, que era um artefato de brinquedo. Isso aí disse que era a herança do filho dele. Porém, assim mesmo ele chegando e falando que era de brincadeira, a gente continuou o protocolo. Onde chegou mais policiais, em conversa entre a guarda, PM, a gente chegou num grande acordo e ele retirou o artefato e puxou os fios lá e viu que era de brinquedo. Mas mesmo assim a gente seguiu todo o protocolo antes dele abrir o carro e pegar, né? Seguiu todo o protocolo. Sobrinho, mas mesmo que seja um artefato de brinquedo, até o momento, até a confirmação disso, causa muito pânico e também muito nervosismo em todo mundo, né? Ver as ruas interditadas, começa a surgir informações, notícias que poderia ser um artefato explosivo. Isso gera um medo na população, né? Perfeitamente. Tendo em vista do jeito que estava o artefato dentro do carro, né? Geralmente, o que eles fazem? Colocam dentro de uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, não. Esse estava exposto em cima do banco e então o pessoal está vendo aí que ele é um artefato com relógio. Tinha até um display, uma placa com um temporizador, um relógio temporizador. Então causa um certo espanto. Se alguém tem algum tipo de artefato, mesmo que sendo de brinquedo, a gente orienta para que a pessoa não deixe em cima de banco de carro, em local visível, onde a pessoa não possa saber que realmente é de brinquedo. Porque a gente chegou no local, a primeira coisa que a gente fez foi seguir o protocolo, foi isolar o local, né? Isolamos o quarteirão, deixamos mais ninguém entrar. Porque se realmente fosse um artefato explosivo, não sei, pelo tamanho, eu não sei qual o tamanho do estrago que iria fazer, né? Sobrinho, vocês estão na rua já há tanto tempo, há tantos anos, já viu o simulacro de arma de fogo muito realístico, né? Muito próximo da realidade. Agora um artefato como esse, muito próximo da realidade mesmo, como a gente está vendo nas imagens, com temporizador, os detalhes ali, com baterias, né, que poderiam ser baterias. Na minha experiência é a primeira vez. Queria saber se você já viu algo bem realístico como esse
nas ruas de Limeira ou em qualquer outro lugar? Olha, com o tempo que eu tenho de guarda, trabalhei 14 anos no bombeiro, tenho 35 anos de guarda, eu nunca vi um artefato desse jeito. Porém, teve alguns, chegou lá e falou que era brinquedo. Falei, eu não sei. Para mim, só vou saber se é de brinquedo quando pegar e realmente constatar que é de brinquedo. Até então, como eu cheguei na ocorrência, eu falei sim, eu vou tratar como se fosse um artefato real. Sobrinho, agora vocês estão apresentando todo o caso aqui na Delegacia Seccional de Limeira. O objeto deverá ser apreendido, vocês já chegaram a conversar com o delegado a respeito? Perfeitamente. A gente, quando estava no local, a gente fez com o COP nosso fez contato com o primeiro DP, passando a ocorrência e passando que realmente era um artefato de brinquedo. Mesmo assim, o delegado do primeiro DP pediu que a gente apresentasse, devido ao transtorno que deu, né? Onde foi isolado quarteirões, teve que tirar a pessoa das lojas. Então, devido ao transtorno, ele pediu apresentar e o objeto vai ser apreendido. Muito bem. Qual a equipe sua que participou dessa ocorrência? Que participou, que chegou lá na hora, no exato momento, foi a equipe do Canil, juntamente com o GCM Sobrinho, GCM Silva, GCM Hugo e o Cão Apolo. Muito bem. Parabéns pela ocorrência, Sobrinho. E agora, só terminar aqui a apresentação da ocorrência com o objeto apreendido, né? Perfeitamente. A ocorrência está acabando por ser uma apreensão de objeto, então a ocorrência é rápida. Não tem flagrante, não tem nada, né? E a gente, se acabar aqui, a gente vai encerrar o plantão nosso. Direto do plantão policial de Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa. Eu li um livro uma vez, um chinês, o Xin Chongpong, ele escreveu que o ócio é o grande amigo da balbúrdia. O cara, para fazer algo desse tipo, né, fazer uma pegadinha dessa, ele tem que ter muito tempo, né? Não tem nada para fazer realmente para criar um artefato como esse, muito parecido com um artefato real, com explosivos reais. Deu muito trabalho aí para a polícia da cidade de Limeira. Vamos ao intervalo, já voltamos com o Jornal Todo Dia. Até já! O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. A gente começa o esporte para falar do imparável União Barbarense, em mais líder do que nunca, venceu na última rodada, garantindo a primeira fase em primeiro lugar. E que fase maravilhosa vive União Barbarense. Jogando pela 15ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista Série A4, o Leão da 13 venceu mais uma. Dessa vez a vítima foi o Araçatuba, que saiu derrotado por 3-0. União já entrou em campo classificado e com a liderança garantida. Por isso, o técnico Rafael Pereira poupou alguns de seus jogadores, já pensando no mata-mata. O primeiro tempo terminou zerado e todos os gols saíram na segunda etapa. O primeiro foi marcado por Lucas Lotto, que disputou e ganhou o gol no rebote do cabeceio de Marcos. O segundo gol veio aos 16 minutos da segunda etapa com o lateral direito Masterson. A jogada começou com o lançamento do goleiro Ivo Ricardo, o lateral disputou em velocidade, viu a defesa do Araçatuba bater cabeça e só empurrou a bola para o gol livre. E o dia não foi do setor defensivo do Araçatuba. O goleiro Henrique caiu para ficar com a bola, mas acabou soltando no pé de Iago Oliveira, que também só teve o trabalho mais uma vez de chutar para o gol vazio. Com os resultados, o União terminou em primeiro e o Araçatuba em sétimo. E os confrontos do mata-mata da Série A4 ficaram desta maneira. União Barbarense e Colorado Caieiras, Taquaritinga enfrenta o Araçatuba, São Caetano joga contra o Nacional,
e a outra vaga será disputada por Joseense e Paulista de Jundiaí. Dessas 8 equipes, as 2 que chegarem na final da competição subirão para a Série A3 de 2026. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E o João volta para falar também do Rio Branco, né? O Tigre empatou com o Desportivo Brasil e amanhã decide fora de casa a classificação na Série A3. Rio Branco e Desportivo Brasil empataram em 0-0 no sábado no estádio Décio Vita, em Americana. O jogo foi válido pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Com um público de 2.616 pagantes, a partida foi movimentada com boas chances criadas de lado a lado. Logo no início do jogo, o goleiro Douglas Marques do Rio Branco precisou fazer 2 importantes defesas. Primeiro, no bonito voleio do camisa número 9, Gadelha, e depois no cabeceio de Matheus Barbosa, que subiu mais que toda a defesa rio-branquense e parou no goleiro do Tigre. Em cobrança de falta aos 34 minutos, os visitantes mais uma vez passaram perto de abrir o placar. Em um chute de longe, Luiz Felipe acertou a trave esquerda do Rio Branco. E o Tigre da Paulista respondeu com Tenner. Aos 41 minutos, o camisa 8 chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão, não entrando por pouco. Na segunda etapa, o jogo continuou disputado e os goleiros Douglas Marques e Thierry continuaram trabalhando bastante. O Desportivo Brasil criou as melhores chances. O jogo também marcou a reestreia de Thiago Ribeiro, ídolo rio-branquense que foi apresentado durante a semana. O atacante entrou aos 35 minutos do segundo tempo e teve pouco tempo para tentar mudar o placar. Ainda no fim do jogo, o atacante teve uma boa oportunidade dentro da área, mas acabou chutando fraco e desperdiçando a oportunidade de abrir o placar. Com o resultado sem gols, um novo empate no jogo da volta na quarta-feira em Porto Feliz leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal garante vaga na semifinal e fica muito perto do acesso. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Boa sorte ao Rio Branco aí no jogo decisivo de amanhã. E o Tigre manifestou seu luto ontem pela morte do ex-jogador Vagninho, jogador que foi campeão paulista da Série 4 com o Rio Branco, morreu em um acidente de moto no Maranhão. João Victor. O Rio Branco comunicou nesta segunda-feira o falecimento de Vagninho, ex-atacante do Tigre de 24 anos, que fez parte do elenco campeão da Série A4 no ano passado. O Floresta Esporte Clube, local onde o atleta foi formado nas categorias de base, informou que a causa da morte foi um acidente de trânsito no Maranhão. Vagninho foi um dos 4 jogadores que se juntaram ao Tigre para a fase de mata-mata da Série A4 em 2024. O atleta também disputou a Copa Paulista com a camisa do clube de Americana. Em nota, o Rio Branco lamentou o falecimento do jogador. Abre aspas. Nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Descanse em paz, guerreiro. Você está eternizado na história do Rio Branco Esporte Clube e para sempre será lembrado. Fecha aspas. Vagninho marcou 4 gols com a camisa do Tigre. Um deles, inclusive, foi marcado no primeiro jogo da final da Série A4 contra a Francana, em partida realizada no estádio Décio Vita. Nesta temporada, o atacante disputou o Campeonato Paulista da Série A3 pelo 15 de Jaú, inclusive enfrentando o Rio Branco na 4ª rodada. A equipe de Jaú também publicou sobre o falecimento do jogador. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Nossos sentimentos, né? Aí a família do Vagninho, que morreu tragicamente num acidente de trânsito lá no Maranhão. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição desta terça-feira. Obrigado pela audiência, a gente volta amanhã às 7h30 da manhã. Um bom dia a todos.